Parte 8. A quarta casa. Mike ia andando despreocupadamente pelo caminho, sentindo-se melhor que nunca. A sua roupa nova, feita à sua medida, e o seu equipamento de combate completavam-se de um modo perfeito, formando um conjunto que parecia intrínseco a essa grandiosa terra. Mike tinha uma estranha sensação de familiaridade em relação ao que rodeava. Apesar de ter passado grande parte do tempo da sua viagem dentro de diversas casas, o caminho era-lhe de algum modo familiar. Tinha começado a reconhecer o cheiro e o aspecto das coisas que o cercavam. Era como se as recordações da sua vida anterior estivessem a esfumar-se e as insólidas características dessa nova terra a substituíssem. Tinha a sensação de recordar todas essas coisas, apesar de saber que nunca tinha estado ali. Mike também experimentava uma intensa sensação de novo poder. Sentia como se realmente pertencesse àquela terra. Sabia que uma boa parte dessa percepção se devia aos recentes acontecimentos que vivera na casa da biologia. Cada vez que recordava, Verde sorria de orelha a orelha. Enquanto ia andando, refletia sobre o fato de que tinha realmente passado para um novo nível durante a sua estada na Casa Verde. Que mais iria encontrar? Só tinha estado em 3 casas das 7 e perguntava-se que outras lições ainda o esperavam. Subitamente ouviu um ruído atrás de si. Virou-se automaticamente com a rapidez de uma chispa, adotando uma posição de alerta defensiva. Ele mesmo se surpreendeu por qual instintiva fora sua reação. Estava inclinado para a frente e a sua mão segurava com força o ornamento punhado da sua magnífica espada da verdade. Era a imaginação sua ou era certo de que o punho estava a vibrar? Toda a atenção se concentrou nos seus ouvidos enquanto permanecia imóvel como uma estátua, esperando passar rapidamente a sua desconhecida, ainda que perfeita ação. Mas não havia nada nas redondezas. Podia ter sido vento, embora tivesse notado que os ramos das árvores mais perto não se moviam. Movendo unicamente os olhos, mas mantendo o resto do corpo completamente imóvel, Michael examinou detalhadamente a zona. Que precisão tinha adquirido a sua visão naquele lugar? Desde que iniciara a viagem, não se recordava de ter tido jamais essa maravilhosa precisão visual. Era como se alguém tivesse acendido uma luz brilhante onde antes não existia. Mike mudou o foco da sua atenção dos ouvidos para os olhos e observou atentamente cada grande rocha e cada elemento do seu campo visual, mas não havia nada nas redondezas. Começou a perceber-se de que, ao mesmo tempo que se sentia cômodo da sua recente terra recém-descoberta de casas coloridas, ele também escondia o perigo. Seria possível que a sinistra aparição que estivera tão presente nos seus sonhos enquanto permanecera na casa da biologia continuasse ali? Devia ter cuidado? E ainda que possa parecer estranho, não teve medo. Permaneceu imóvel, atento, forçando os seus sentidos até o limite. Nesse estado de elevada consciência, Mike estava a descobrir algo novo sobre a sua capacidade. Embora não visse nem ouvisse nada anormal, sentia que ali havia algo. Experimentava uma profunda inquietude no fundo da sua alma. Era uma sensação de perigo e de aviso para todo o seu ser, ainda que ali não houvesse nada. Lentamente deu meia volta e continuou a andar pelo caminho ensolarado, virando levemente a cabeça de um lado para o outro, tentando ouvir qualquer ruído gerado atrás de si, num esforço por detectar antecipadamente qualquer anomalia. Enquanto ia andando, conjecturava sobre o enigma. O que poderia ser? Como era possível
que existisse uma entidade tão obscura numa terra que transpirava tanto amor e descoberta espiritual? Por que é que perseguiam? Por que é que nenhum dos anjos quis falar sobre esse assunto? Era tudo um mistério, mas Mike sentia que estava prevenido e que não permitiria que essa coisa abjeta e maligna lhe saltasse em cima de repente, como já fizera antes. Permaneceu alerta, com uma constante sensação de perigo. Mike caminhou até o final da tarde. A noite começou a cair e a casa seguinte ainda não estava à vista. Deteve a sua enérgica marcha e virou-se para ver o caminho que acabava de percorrer. Tirou o mapa lentamente e, sem deixar de vigiar atentamente a zona atrás de si, para ver se ouvia algo ou detectava algum movimento. Tranquilizou-se ao verificar o seu valioso mapa estava a funcionar de novo e lhe mostrava o momento presente. Ali estava como antes o ponto com a inscrição: "Estás aqui", e precisamente junto ao limite da pequena área que o rodeava encontrava-se a casa seguinte, exatamente à saída da curva. Mike sorriu para si, guardou o mapa e recomeçou o caminho. Percorreu o trajeto até a casa seguinte, ocupara-o durante quase todo o dia. Apercebeu-se que as casas estavam situadas em lugares suficientemente afastados para que quem quisesse chegar a ela tivesse de fazer um esforço, embora sem a necessidade de passar uma noite ao relento. Mike alegrou-se, sentia-se um pouco cansado e sabia que nem todo aquele cansaço era físico. O estado de alerta em que estivera durante horas cobrara sua cota de energia. Durante o misterioso lapso de tempo em que ocorre o acaso, tudo parece adquirir um tom claro. Nesse preciso momento, enquanto fazia a curva do caminho, avistou a casa seguinte. Embora o ambiente refletisse os tons laranja e vermelho do dia minguante, a casa de estilo campestre parecia brilhar com uma cor violeta pura, sem que as tonalidades das cercanias a afetassem minimamente. Mike deteve-se boquiaberto, pasmado. Jamais vira uma cor tão bonita. O violeta era intenso, sereno e vigorante ao mesmo tempo. Teve a sensação de que toda a estrutura era translúcida e de algum modo estava iluminada desde o interior. Continuou a andar enquanto se lembrava que não era prudente deter-se muito tempo, embora estivesse relativamente perto do objeto. A visão do formoso edifício foi só um preâmbulo do que ainda estava por acontecer, porque quando o anjo apareceu na porta para lhe dar as boas-vindas, Mike ficou sem fala. Nunca tinha visto uma criatura tão bela. Sentiu que talvez devesse ajoelhar-se por respeito à visão que estava diante de si. O que é que estava a acontecer? Alguém aumentara a percepção das cores nos meus olhos? Não me lembrava de ter visto uma cor assim. Guardou um respeitoso silêncio ante a visão, como um menino que contempla um pôr-do-sol pela primeira vez na sua vida, perguntando-se se havia magia naquilo. E então ouviu a voz. E que voz era aquela? Era suave, acariciadora e parecia vir das entranhas da tranquilidade, trazendo serenidade até ao ar que transportava a sua vibração. E era uma voz inequivocadamente feminina. "Bem-vindo, Michael Thomas, de propósito puro", disse a voz serena. Estava à sua espera. Mike, atordoado, não disse nada, nem sequer podia pensar com coerência para que o anjo lesse o seu pensamento. Estava mudo e assombro. Apercebeu-se de que até deixara de respirar. Ela sorriu e continuou: "Sou tão feminina como verde, Michael. Nós, os anjos, não temos sexo, mas possuímos todos os atributos dos vossos dois sexos biológicos.
A minha voz e meu aspecto têm o propósito de que te sintas mais cômodo nessa casa. Mike não entendeu quase nada do que Violeta lhe estava a explicar. Voltara a respirar com normalidade, mas não sabia o que dizer. Mas tentou, perturbado pelo som grasnante que acompanhava suas palavras. Que bonita que és tu! Sabia que a sua saudação, além de soar distorcida, era incrivelmente estúpida. Imagine-se dizer aquela por voz a uma entidade tão bonita. Sentiu-se tão pateta como quando ainda criança, pela primeira vez que viu na situação em que era necessário dizer algo inteligente a um adulto e foi incapaz de fazer. O atordoamento de Mike devia-se, em parte, à incongruência do que estava a admirar. Na sua frente estava um enorme ser angélico e todo ele parecia um compêndio de delicadeza feminina. Mas também se apercebia que na realidade não havia nenhuma diferença corporal entre Violeta e qualquer um dos outros anjos. Todos eram enormes e usavam roupas difusas e ondulantes, exatamente da cor das suas respectivas casas, que ocultavam e disfarçavam todos os seus caracteres. Mas aquele rosto, a cara de Violeta, era indubitavelmente feminina. Tinha a mesma delicadeza dos rostos da sua avó e da sua mãe, a beleza de uma santa. Mike respirou e tentou novamente. Perdoa-me, Violeta. Nesse momento, pensou que estava a infringir as normas de cortesia ao dirigir-se a ela usando o nome de sua cor, uma vez que também era o nome de uma mulher. Tentou explicar-se. Não esperava, quero dizer, não sabia que havia anjos do sexo feminino. De novo, Mike se arrependeu de ter aberto a boca. Que raio de estupidez está a dizer? Claro que havia anjos do sexo feminino. Em quase todas as pinturas de anjo que vira, o anjo protagonista era do sexo feminino. Mas dado que Violeta continuava ali, voltou a tentar. O que quero dizer é que nenhum dos outros anjos, o que pretendo dizer é que pareciam bonitos, isso é, homens do sexo masculino. Mike gostaria de ter rebobinado o episódio e começar do princípio. Tinha perdido momentaneamente tanto as suas habilidades para se comunicar como a sua eloquência. Fracassara redundantemente na sua intenção de saudar corretamente aquele ser. Suspirou novamente e limitou-se a encolher os ombros. E Violeta sorriu de saudar corretamente aquele ser. Percebo-te perfeitamente, Michael Thomas. O olhar que lançou a Mike poderia ter derretido a sua armadura. Não se tratava de erotismo, era um sentimento de um incrível amor, de essência pura e maternal. Fora isso que acompanhara Mike de surpresa. Era como se subitamente tivesse encontrado novamente a sua mãe. Tinha a sensação de estar a reunir-se com a família, desaparecida há bastante anos. Tudo isso acompanhava de uma impressão de alegria e incredulidade. Como já passara tanto tempo desde a última vez que o tinha fitado daquele maneiro. Teve vontade de se abraçar carinhosamente, ainda que logo de seguida se tenha sentido acorar por ter tido tais pensamentos, pois sabia que Violeta poderia captá-lo, e ela continuou. Depressa te acostumarás, Michael. Há motivos para que eu apareça diante de ti com esse aspecto. Não é o que costumo adotar para os outros que percorreram esse caminho, mas dessa vez o meu aspecto mudou por tua causa. Mike entendeu. O aspecto e o comportamento de Violeta eram para o beneficiar. Aceitou o fato, mas ainda se perguntou que necessidade tinha ele de ver um anjo maternal. Por que ganhaste essa dádiva?
Nem tudo o que existe aqui é uma lição, Michael. Muito de tudo isso é te proporcionado na forma de dons para a tua evolução. Embora ainda só tenha passado por 3 casas, já te destacastes como um dos seres humanos mais especiais entre todos os que vieram visitar-nos. Mike assimilou as palavras do anjo e antes que pudesse pensar na resposta, Violeta pediu-lhe algo que jamais esqueceria. Michael Thomas, de propósito puro, por favor, tire os seus sapatos, disse suavemente. Mike fez o que o anjo pediu e ao reparar junto da porta no espaço destinado a colocar os pés de sapato, deixou ali os seus. Encaixaram perfeitamente. Michael, queres saber por que te pedi para tirar os sapatos? Mike meditou um pouco sobre a pergunta. Será porque o chão do interior da casa é muito sagrado? Respondeu, lembrando-se de Moisés e da sarga ardente, assim como do diálogo desse episódio. Se fosse por causa disso, por que os outros anjos não te pediriam o mesmo? Mike continuou a refletir sobre o tema e fez uma tentativa. Será porque tu és um anjo mais especial? Violeta divertia-se com o jogo e começou a emitir pequenos risos sufocados. Michael ficou perplexo e percebeu que a sua resposta não era a resposta correta. Passa, por favor, disse Violeta, dando meia volta e entrando em casa. Ele seguiu-a um pouco contrariado, porque a conversa ficara parada no meio. Por isso, ao entrar, disse: Violeta, explica-me. Por que me pedistes para tirar o sapato? Serás tu o que explicarás a mim antes de abandonares essa casa, respondeu Violeta, continuando a guiá-lo. Mike não gostava quando os anjos o faziam esperar para lhe dar as respostas, especialmente quando lhe pediam tacitivamente que as encontrassem por si mesmo. Demasiado trabalho, pensou. Mike, esta é a razão por que estás aqui, disse Violeta enquanto se dirigia para o interior da casa Violeta. E de novo Mike se sentiu pateta por ter tido aquele pensamento. A casa Violeta era muito simples, ao contrário da sua anfitriã. Mike apercebeu-se de que, devido ao assombro que a aparência do novo anjo lhe causara, se tinha distraído e não lera o letreiro que definia a casa. Violeta, como se chama essa casa? Perguntou. Violeta deteve-se e voltou-se para ele. Essa é a casa da responsabilidade, Michael Thomas. Violeta esperou pela reação de Mike com uma bela expressão de expectativa, e naquele instante Mike ficou a saber que ia ter vários problemas. Ah, disse quase inexpressivamente, sem reagir como Violeta esperava. O anjo deu meia volta e continuou a andar. Mike começou a preocupar-se a partir do momento em que ficou a saber o nome da casa. Mentalmente imaginou vários guiões acerca do que aconteceria durante a sua estadia lá. A palavra responsabilidade sempre lhe fora desagradável, em grande parte porque os seus pais insistiam muito no tema por uma coisa ou por outra, sobretudo empregavam a palavra num tom crítico. Anos mais tarde ouviu a mesma cantilema da boca das mulheres com quem saía, acompanhada habitualmente por algum tipo de queixa sobre a sua educação. Por que será que as mulheres tentam sempre corrigir-me? Pensou. Nesse momento, teve um pensamento horrível. Talvez a aparência feminina de Violeta tivesse o mesmo propósito. Deus envia-me outra mulher para me fazer mudar? E se Deus fosse uma mulher? Essa seria uma piada sumamente perversa. E sorriu ao pensar nesse pensamento criado pela sua masculinidade humana. Mas sabia com toda a certeza que aquilo sobre o que estava a especular não era verdade. Deus não era nem masculino nem feminino. Contudo, divertia-se a criar tais complicações mentais.
mais do que trataria a casa da responsabilidade. Violeta estava a conduzi-lo através de um labirinto de salas bem mais pequenas, enquanto se dirigiam ao lugar onde Mike iria jantar. "O que há aqui dentro?" perguntou ao passar diante de uma grande porta dupla. "O auditório", respondeu Violeta sem abrandar o passo. "Um auditório?" Os pensamentos de Mike corriam depressa enquanto seguia Violeta. Por que existira um teatro no lugar angélico? Vai haver alguma representação? E teve outra ideia ainda mais estranha. Talvez passem um filme, pensou então que seria muito divertido se ele e Violeta fossem juntos ao cinema no dia seguinte. Iriam ver um dos muitos filmes populares sobre os anjos? Será? Perante essa ideia, quase se pôs a rir em voz alta. Violeta, que sabia exatamente o que Mike estava a pensar, também se divertia bastante com a ocorrência, ainda que por outras razões. Finalmente chegaram ao seu destino. O restaurante e as zonas de alojamento tinham um aspecto muito similar ao das outras casas. No armário havia umas sapatilhas para Mike, assim como bonitas roupas de cor violeta, evidentemente confeccionada para ser usada durante a sua estadia ali. Mike apercebeu-se do odor da comida. Uma vez mais conduziram-no a um restaurante onde havia uma apetitosa seleção de alimentos. Como poderiam eles saber tão precisamente quando ele iria chegar? E por falar nisso, Mike nunca vira ninguém que preparasse comida ou fizesse as limpezas. Lembrou-se da balbúrdia que ele e Verde tinham deixado depois daquele episódio tão engraçado em que a pele dos seus dedos tinha ficado manchada e que as manchas tinham levado dias a desaparecer. Como se de duende se tratasse, alguém chegava, preparava comida e ia embora. Tudo isso sem que ninguém se apercebesse. Que lugar esse? Mike virou a cabeça, julgando que Violeta já saíra, tal como tinha feito os anjos das outras casas. Mas ele continuava ali. "Está tudo a seu gosto, Michael?" perguntou. Violeta era uma criatura verdadeiramente bela e Mike sentiu-se reconfortado pelas suas qualidades maternais. "Sim, obrigado", respondeu, sentindo vontade de lhe fazer uma reverência. "Começamos pela manhã. Boa noite, Michael Thomas, de propósito puro." E depois de assim ter falado, saiu da sala. Algo estava diferente. Verde alterara o protocolo, permanecendo no apêndice enquanto Mike se afastava da casa da biologia. Agora Violeta também tinha mudado as coisas. Estariam os anjos a tornar-se mais educados? Estariam a adotar as regras de etiqueta dos humanos? Embora tivesse notado a diferença, optou por não fazer perguntas sobre o assunto. Comeu, meteu-se na cama e adormeceu num instante. Sentia-se a salvo, aconchegado e amado. No dia seguinte começaria outra aventura e sabia que faria diversas descobertas através das lições que Violeta ia ministrar-lhe. Sonhou com a sua infância e com seus pais e sentiu-se bem. No exterior da casa, a sinistra viu escorregadia forma já estabelecera um posto de vigilância. Estava observadora e simultaneamente indignada. Quando Mike saíra da Casa Verde e tomara o caminho para a casa seguinte, aquilo ficara atônito ao verificar as mudanças que se tinham produzido nele. O seu poder aumentara e mais, usava aquelas malditas armas. Inesperadamente, Michael estava tão preparado como um verdadeiro guerreiro e, além disso, não tinha medo. O que sucedera na casa que o transformara daquela maneira? Aquilo estava furiosa, porque a oportunidade que tivera de enfrentar Michael durante a tempestade acabara num rotundo fracasso. Começou então a urdir um plano melhor para emboscar o humano. Conjecturou
que Michael pretendia ser um guerreiro hábil, deveria ter escolhido uma rota secundária em vez de ir por um caminho mais conhecido. Foi assim que chegou à conclusão de que Michael continuaria a seguir pelo trilho principal. Aliás, tinha de o fazer, pois não sabia onde ficava a casa seguinte. Por conseguinte, deduziu a solução era adiantar-se à sua pressa e esperar, fazendo com que caísse numa emboscada. Se aquilo dispusesse da capacidade de sorrir, de certo o teria feito naquele momento. Não dormia, embora tivesse visões de morte iminente de Michael Thomas de propósito puro. A manhã do dia seguinte foi como todas as outras, esplêndida. O pequeno café foi excelente e Michael encerrou com um bolo de amoras, movendo a cabeça de incredulidade ante a frescura e maravilhoso sabor da comida. A comida não sabia tão bem quanto estava entre os dedos dos meus pés, e riu-se às gargalhadas ao lembrar-se da situação anárquica e foliona no qual Verde e eles se tinham divertido na sala de jantar da última casa. Precisamente no momento em que acabou de se vestir com a roupa nova que lhe fora proporcionado, bateram à porta. Estão a bater a porta desde quando os anjos batem à porta. Entra, por favor, disse educadamente. Violeta parecia estar a flutuar, e Mike sorriu. Por favor, agradece por mim ao responsável por esse delicioso pequeno café humano. De nada. Foste tu que o preparaste. Todos nós o fizemos, replicou. Não existimos separadamente. Já ouvi isso antes. Algum dia entenderei o que isso quer dizer. Bom, mas até esse momento, obrigada a todos vós. Estás pronto? Perguntou Violeta. Sim, estou. Violeta conduziu-o pelo mesmo percurso do dia anterior, mas no sentido inverso. Dessa vez a porta dupla do auditório estava aberta e, através dela, entraram para uma sala de cinema de cor violeta, elegantemente mobiliada. Mike deteve-se no meio da sala, sem poder acreditar no que estava a ver. Ficou pasmado. Violeta deixou escapar uma risadinha. Frente a eles havia um ecrã gigantesco de cinema panorâmico. Mike reparou que havia um moderno projetor na parte superior da sala, assim como uma enorme quantidade de rolos de película guardados em enormes caixas metálicas. Havia centenas delas, e segundo parecia tudo estava pronto para a qualquer momento começar a projetar. Não adivinha, Michael Thomas? Perguntou Violeta. Vamos ver filme juntos? É incrível. Trata-se de uma brincadeira, não é verdade? Ao ouvir esse comentário, Violeta deixou de sorrir e olhou seriamente para Mike. Nada disso, Michael. Nada disso. Por favor, senta-te na primeira fila. Violeta dirigiu-se à parte superior da sala e começou a manipular os aparelhos, enquanto Mike continuava desconcertado ante a dicotomia que estava a observar, e pensou: os anjos não lidam com projetores de cinema, nem têm teatro ou cinema nos lugares sagrados. Que estranho tudo isso! Não o bastante, fez o que Violeta lhe pediu e sentou-se no lugar central da primeira fila. Diferentemente das salas de cinema do mundo de onde eu vinha, a primeira fila daquele auditório estava precisamente no meio da sala. Também notou outra coisa estranha. A cadeira central da primeira fila era forrada de acolchoado, ao contrário das outras. Era como se a tivesse posto ali para impressionar. Mike sentou-se naquela fofa poltrona, olhando para o gigantesco ecrã branco. Violeta, que filme vamos ver? Perguntou um tanto inquieto. Vamos ver filmes caseiros, Michael, respondeu ela, e começou a montar o primeiro rolo de película sem levantar o olhar. Mike não gostou nada da forma como aquela resposta lhe soara e sentiu o estômago colar-se às costas. Estava novamente a experimentar aquela sensação.
A sua nova intuição estava a fazer horas extraordinárias, indicando-lhe o que se avizinhava. Poderia ser desagradável. Pensou que deveria levar as coisas com humor. Perguntar, por exemplo, se havia pipoca, mas não teve oportunidade, pois as luzes decresceram de intensidade de uma forma muito profissional, e Mike começou a ouvir o ruído do projetor. O ecrã iluminou-se e os olhos de Mike ficaram presos no que viu. O coração subiu-lhe à garganta desde a primeira imagem. O filme inicial desse dia, tal como aconteceria com os dos dias seguintes, tinha a qualidade e reprodução mais perfeita que jamais vira na sua vida. Não mostrava a mínima distorção e a imagem estava projetada em 3 dimensões, sem necessidade de ter que pôr aqueles ridículos óculos especiais. O som era natural e provinha do lugar correspondente no enorme ecrã, até quando os personagens se moviam de um lado para o outro. Naquele momento, Mike desejou que o filme não fosse tão real. Estava demasiado próximo a cada cena que via no ecrã panorâmico, perturbava-o imensamente. Pretendeu mudar para um lugar mais recuado, mas não pôde. Naquele ecrã, perante Michael Thomas, estava o Michael Thomas. Se fosse preciso dar um título a esse filme caseiro, teria sido Todas as Coisas Erradas que Ocorreram na Minha Vida. O filme começava com o menino Michael, e como era real, a sua mãe era muito jovem e o seu pai muito bonito. Sentiu-se profundamente comovido pela recordação desses seres tão queridos. A projeção que estava a visionar naquele auditório fazia com que aquelas imagens recobrassem vida no seu bondoso coração. Era como se realmente estivesse a revivê-las. Cada acontecimento ocupava um rolo de fita completo e era apresentado sem edição, em tempo real, tal como ocorrera na vida de Michael, apenas soltando de uma forte experiência negativa para outra. Os primeiros rolos, na realidade, foram muito divertidos. Via-se Mike com 3 anos, loiro e bonito, descobrindo a maquiagem da sua mãe. No outro, Mike deixava a casa de banho numa barra funda. A mãe que o apanhara estava muito zangada e pela primeira vez deu-lhe uma surra. Mike, o adulto sentado na poltrona, sentiu-se emocionado ao ver que estava a experimentar outra vez esse momento, a dolorosa sensação de dor que aquela primeira tarreia lhe causara. Estava a forçá-lo a viver de novo as emoções de cada episódio. Qual filmes caseiros? Qual que você quer? A projeção estava prestes a transformar-se no filme de terror. À medida que ia entrando nela, sentia-se como se tivesse atado ao cáris e um comboio de alta velocidade estivesse a aproximar-se no máximo da sua potência. Projetaram muitos acontecimentos da sua infância e cada um deles envolveu-o numa realidade em que não voltara a pensar há imensos anos. Por exemplo, num dos episódios, via-se fechado na casa de banho quando tinha 6 anos. Lembrou-se perfeitamente de como se sentia. Tinha ficado fechado, mas não por culpa sua. Sem saber como, a maçaneta tinha se encravado. O pai foi obrigado a largar a terra onde estava a trabalhar e vir para casa desencravar a porta, o que muito lhe aborreceu, de forma que Mike recebeu outra surra e novamente sentiu a violação da sua confiança nesse acontecimento já remoto. Ele não tinha feito nada de errado. O pai ficara muito chateado e tinha lhe dado com o cinto mais longo que encontrou. O incidente fizera-lhe perder um dia de trabalho no campo e interrompendo a colheita. Mike, o adulto, começou a sentir-se deprimido. Os rolos de filme foram passando um após o outro. No outro episódio, Mike tinha 10 anos
e ia no autocarro para a escola, que ficava na cidade. Lembrou-se da cara de Henry, o fanfarrão da escola que tinha implicado com ele anos após anos. Todas as crianças pareciam odiar esse matulão, mas não reagiam por medo. Devido ao fato de Mike ser camponês, vindo de uma terra que ostentava o curioso de nome da Terra Azul, os outros rapazes gozavam com ele. Mas o matulão era implacável. A escola tinha muitos alunos provenientes de todos os tipos de família, mas nesses dias em que a modernidade já se instalava, os filhos dos fazendeiros já eram uma minoria. A roupa de Mike denunciava-lhe por ter sido confeccionada pela sua mãe. Não tinha o mesmo aspecto do que a das outras crianças, e o abusador mais crescido estava sempre pronto para lhe recordar. Ele e as outras crianças passavam a vida a achicalhar a roupa de Mike, o seu cheiro e o estilo de vida dos seus pais. O projetor continuava a funcionar e Mike viu no filme um grupo de crianças que estavam a chamá-lo para ir brincar com eles. Ele estava contente. Ai, como desejava a sua companhia. Então, apercebeu-se angustiado que o pedido era uma grande armadilha. Em lugar de o integrarem na brincadeira, ele é que fora a brincadeira. A certa altura, vários deles agarraram-lhe, enquanto o outro se agachava atrás dele, depois empurravam-no para cair. Mike caiu para trás sobre o jovem que estava de gatas. Todos se riam às gargalhadas às suas custas. Mike também se riu, tentando integrar-se na brincadeira, mas eles rejeitaram-no e foram-se embora, deixando sozinho. Aquilo foi doloroso e Mike não gostou de ver. Que raio de propósito positivo poderia ter aquilo? Começava a chatear-se ao ver que estava a exibir a sua vida privada e a apresentá-la daquela forma. Além disso, havia ainda o fato de voltar a viver aqueles acontecimentos já tão antigos. Não era suficiente tê-los vivido uma vez, precisava rever de novo. Mais filmes foram projetados. Mike agora tinha 14 anos e no episódio apresentado estava a reviver o funesto dia em que fora acusado de ter copiado, quando tal não acontecera. Um aluno surrupiava os papéis do escritório do professor e voltava a pô-los no seu lugar, mas tão desastradamente que o professor se apercebeu. O responsável pela falta acusou Mike, afirmando tê-lo visto atirar os papéis. O professor acreditou, afinal Mike era apenas um pobre camponês que continuava a vestir roupas estranhas, ainda que as notas fossem excelentes. Expulsaram-no por esse dia e mandaram-no para casa com uma reprimenda. A caminho de casa, no autocarro especial, pensava como iria explicar o assunto aos seus pais. Relaxou-se um pouco, acreditando que eles acreditariam nele. Mas não foi assim, e de novo sentiu-se sozinho na vida. Sabia que os pais o amavam, mas gostava que lhe tivesse concedido o benefício da dúvida no momento em que mais precisava. Sentiu-se novamente só. Estava sentado há horas, mas o Mike do filme ainda não tinha chegado à idade adulta. Perguntou-se quanto tempo mais teria que suportar aquele castigo. Estava longe de sentir a espiritualidade que sentia antes. O que estava a experimentar ali era parecido com uma tortura. Os filmes eram convincentemente exatos, e ele não podia afastar deles, nem os olhos, nem a mente. Cada detalhe, cada pessoa, cada voz era exatamente como tinha sido. O processo era surpreendentemente, mas o tema que tratava era nefasto. Havia muito para ver. Agora o filme reproduzia a época em que Mike começava a sair com raparigas. Apesar de, nessa época,
já lhe comprarem a roupa nas lojas, a sua mãe nada entendia de moda e adquiria as peças ao desbarato, fazendo combinações desastrosas. Mas as raparigas, tanto da escola como da igreja, achavam-no simpático. Um dia, porém, casualmente, ouviu-as a gozar com seu aspecto. Sentiu-se muito abatido. A partir dessa experiência, tinha ele 16 anos, começou a juntar a sua mesada e a comprar ele mesmo a sua própria roupa. Esta decisão teve como consequência aumento da sua autoestima, porque sabia que a roupa que comprava lhe ficava muito bem. Dedicou-se conscientemente a tirar partido do seu aspecto. Sempre que comprava roupas, fazia-se acompanhado de uma rapariga conhecida ou duas para o ajudarem na escolher. Elas ficavam encantadas com a coisa. Imagine-se um rapaz que gosta de andar em lojas de roupa. Esse foi o começo da sua grande metamorfose. Passou de um adolescente algo carnavalesco para um jovem bonito e atrativo. Isso, claro, implicou uma mudança na sua personalidade, pelo que adquiriu uma maior segurança em si mesmo. Continuava a ter boas notas e participava em muitas atividades escolares. Mas então aconteceu. Alguém invejoso do seu êxito orquestrou contra ele uma campanha de desprestígio que lhe fez perder as eleições do colégio durante o ano pré-universitário. Fizeram correr um boato de que tinha sido apanhado nos lavabos femininos a praticar atos obscenos. Todos acreditaram na calúnia, que era muito sensacionalista para a época, mas totalmente falsa. Teria ganho as eleições muito facilmente, mas porque já fora presidente dos alunos no período básico e no secundário. Mas o rumor foi devastador, pelo que acabou por perder estrondosamente. Isso também lhe custou o carinho de Carol, a primeira rapariga que tinha iluminado a sua vida. Ela não voltou a dirigir-lhe a palavra. Mike lamentou o sucedido durante semanas e desistiu de todas as atividades escolares. Mais uma vez fora tratado injustamente. Tudo isso estava a ser projetado com pormenores e detalhes no ecrã, tal como os que tinha passado antes. Aquele episódio desenrolava-se em tempo real, mostrando cada um dos terríveis aspectos dessa parte da sua vida. Esse incidente fizera com que na altura se tivesse transformado e continuava a pesar-lhe até agora, que estava sentado frente ao ecrã, revivendo seu passado. Os filmes continuavam a ser projetados, um após o outro. Chegou a hora de comer, mas o convite não surgiu porque o grande anjo que estava ao fundo da sala sabia que Mike não teria apetite. E tinha razão. Cada vez que terminava um filme, ouvia-se durante um breve período um som intermitente enquanto a sala ficava às escuras. Depois caía um incômodo silêncio, quebrado apenas pelo ruído da aparelhagem de projeção, quando se acionava as bobinas e se ligavam os interruptores. Nem Mike nem Violeta falavam. Depois o ecrã voltava a ganhar vida, mostrando as piores situações da vida de Mike. Enquanto as películas iam sendo projetadas, ele sabia que se aproximava um acontecimento crucial. Por fim, ele apareceu na sua frente o dia em que seus pais faleceram. Mike sabia que não era obrigado a ficar ali se não quisesse. Todos os anjos lhe tinham dito que podia escolher. Naquele preciso momento, queria sair dali e correr. Mentalmente expressou um pedido suficientemente alto para que os anjos fossem capazes de ouvir. Meu Deus, por favor, não quero voltar a viver isso. Já chega. Mesmo assim, o filme começou e Mike sentiu como se um caminhão lhe tivesse passado por cima. Sentado na poltrona, porém não perdeu o controle, nem começou a chorar. Esperaria pela noite para desabafar. Permaneceu sentado estoicamente vendo o filme da sua vida a avançar em tempo real. Voltou a viver o momento em que recebera
o chamado telefônico, o choque emocional, o funeral, a dor e a tristeza. Seguiu-se a licitação da casa, do armazém e das terras, assim como a venda dos equipamentos da fazenda do pai, incluindo o velho trator. Reviveu a visão dos pertences do pai e da mãe, as fotos dos seus melhores tempos, os retratos de casamento e inclusive descobriu algumas cartas que ambos trocavam quando se apaixonaram. Mike permaneceu muito quieto, tentando enganar os sentimentos, disciplinar a mente para erguer um muro entre ele e as emoções, mas ali sentado na poltrona sentia-se vitimizado. Sentiu as convulsões involuntárias da dor que tentava manifestar-se em grandes vagas, contraindo-lhe todo o corpo. Ansiava que a sua dor se expressasse através de uma explosão de lágrimas e angústia. A apresentação foi impecável e o seu realismo um verdadeiro suplício. Essa era a coisa mais difícil que lhe tinha pedido em toda a sua vida. Tinha sido o centro de uma brincadeira de mau gosto através do que estivera a ver durante horas seguidas. Naquela sala estava a assediá-lo e a castigá-lo. Não era justo. Qual era a intenção? Quando acabou o episódio da morte dos pais, Mike suspirou aliviado. Já não podia vir nada pior do que aquilo. Sentiu-se menosprezado e estava encharcado em suor. Apesar de tudo, o tema impusera-se de tal forma que o levou a permanecer ali, diante do ecrã, sem desviar o olhar. Ai, como era real! Quando viu Grilo, o apelido que pusera em Shirley, Mike soube que ia afligir-se outra vez. A história que começou a ser projetada era da sua última relação amorosa em Los Angeles, a da sua rápida decomposição. Ele tinha se envolvido totalmente na relação e, bem pelo contrário, Grilo tinha vivido ligeiramente. A situação não implicava nenhuma morte, embora de fato se pudesse dizer que sim, uma vez que significou a morte do seu próprio coração. Uma vez mais tentou endurecer o coração enquanto observava as imagens no ecrã. Que bom aspecto que ela tinha, que notável que era sua voz. O episódio, contudo, era muito recente. No fundo, fora a causa da sua depressão, da falta de autoestima e, consequentemente, de acabar num emprego desgraçado. Mike observou tudo e voltou a viver os pormenores do segundo incidente mais deprimente da sua vida. Os episódios avançaram até chegar ao lugar onde trabalhava, quando vivia em Los Angeles. Um dos papéis mais negativamente destacáveis pertencia ao diretor do escritório, pois gostava de ofender verbalmente os subordinados. Também surgiu o claustrofóbico cubículo onde trabalhava com tanto entusiasmo. A projeção dos filmes terminou às 4 horas em ponto. As últimas cenas mostravam a mudança de casa e o assalto do apartamento. O filme acabou na cena em que o levaram para o hospital. Quando o ecrã ficou em branco, Mike ouviu o som intermitente provocado por um pedaço de couro que batia ruidosamente na bobina, indicando que o rolo de fita chegara ao fim. O ruído continuou e as luzes continuaram apagadas. Levantou-se e colocou uma mão à guiça da pala para proteger os olhos da forte luz do projetor, tentando ver se Violeta continuava no fundo da sala. Ela não estava lá. O fim do filme também indicava que naquele dia a lição terminara. Estava sozinho, tão sozinho como estivera nos filmes. O projetor continuou a fazer ruído enquanto saía da sala. Percorreu o caminho até os seus aposentos. Não tinha vontade de jantar. Estava extremamente deprimido. Fora golpeado emocionalmente, pelo que caiu redondo na cama sem sequer se despir. Violeta não apareceu para lhe dar as boas noites. Sabia que o anjo sabiamente o deixaria sozinho naquela noite. Ele não estava para conversas. Enquanto dormia, continuou a ver o filme em sonhos.
Reviu o episódio do brutamontes da escola, dos seus pais e da Grilo. Não o deixavam em paz. Finalmente quebrou as resistências e soluçou incontrolavelmente na almofada. A imagem dos pais, tão vivas e vibrantes, somente aumentavam a sua dor. Esta era a segunda vez que naquela terra sagrada, angélica e ungida, Mike se sentia totalmente sozinho e desconsolado, uma vítima da vida. Agora ali estavam os filmes para confirmar o que achava. Pela manhã estava melhor, embora ainda muito pensativo. Como tinha fome, comeu bem ao pequeno café da manhã. Continuava a sentir-se vitimizado pela situação do dia anterior, mas já se convencera que o pior tinha passado. Era forte e, apesar de não compreender a necessidade de viver tudo aquilo, tomara a firme decisão de não voltar a cair novamente na penumbra da depressão. Fosse o que fosse que tivesse preparado para aquele dia, teria de ser melhor. Após o pequeno café, vestiu-se. Tinham-lhe proporcionado roupa limpa, de cor violeta, para substituir aquela com que dormira. Não tardou a estar pronto. Violeta surgiu no umbral da porta que estava aberta e ali permaneceu em silêncio, como que dando tempo para que Mike reagisse à expressão. Qualquer coisa que precisasse de dizer ou para se apresentar pela dolorosa experiência do dia anterior. Mike sabia que ela estava ali. Violeta fitou-o por alguns momentos e disse: Michael Thomas, de propósito puro, tem algo para me dizer ou que queiras me perguntar? Sim. Há mais filmes para ver? Perguntou, adotando uma atitude estoica. Ah, sim, respondeu Violeta docemente. Nesse caso, quanto mais depressa o virmos, melhor. Mike pôs-se de pé e esperou que ela começasse a andar. Violeta estava surpreendida. As experiências que tivera com outros seres humanos naquela casa em nada se pareciam com essa. Verde tinha toda a razão. Este ser humano era especial. Era bem provável que conseguisse o que pretendia. Era possível que se contasse entre os poucos que conseguiram percorrer todo o caminho. Jamais lidara com tamanha determinação, nem com uma tão rápida mudança de vibração. Isso levou-o a concluir que a parte do treino que lhe correspondia ministrar era especial, e por esse motivo gostava imenso de Mike. Violeta deu meia volta e conduziu-o novamente ao auditório. Mike sabia o que tinha de fazer. Sentou-se na grande poltrona acolchoada violeta da primeira fila, como um prisioneiro se senta na cadeira elétrica, esperando que a eletricidade seja desligada. Nesse caso, esperava que as luzes diminuíssem e se desse início à projeção. Estava decidido e tinha propósito e determinação. Nada podia impedi-lo de chegar ao lar. Absolutamente nada. Novamente a sua vida passou à sua frente sob a forma de um filme, começando pela sua infância. Dessa vez o tema era diferente, algo de que se apercebeu imediatamente. Intitulou-o Todas as Coisas Erradas que Fiz na Minha Vida. Os episódios da infância foram divertidos e riu-se imenso de muitos deles. Rir fazia-lhe bem, embora ainda tivesse as costelas doloridas de tanto ter chorado na noite anterior. À medida que no filme a sua idade foi aumentando, algumas das coisas que fizera, exibidas com pormenores, começaram a envergonhá-lo. Seguramente que Violeta conhecia já os fatos, mas ele não queria vivenciá-los novamente. Deslizou para baixo na poltrona enquanto estavam a ser projetados. Encolheu-se e sentiu-se completamente desconfortável. No filme tinha 10 anos e estava na igreja, gozando o pastor e passando papelinhos contendo desenhos obscenos e pateta das partes íntimas do seu corpo. Ele e os seus companheiros da escola dominical achavam muito divertido desenhar aquelas coisas. Depois metiam esses desenhos nos subscritos destinados à recolha de dinheiro da coleta. Uma vez isso feito, depositavam-no no cesto que circulava pelos presentes.
fartavam-se de rir, imaginando a cara das velhotas que abriam subscritos e contavam o dinheiro recolhido naquele dia. No outro filme, Mike tinha 12 anos. Era uma manhã de domingo e os pais tinham ido à igreja. Saiu de casa sorrateiramente e pôs o trator do pai a trabalhar. Mas como não sabia como fazer para o pôr a andar, tentou acionar todos os manípulos e carregar nos pedais, mas não conseguiu. O problema é que não sabia conduzir com transmissão manual. Julgava que o trator tinha transmissão automática, como o do carro familiar, que só tinha 2 pedais, um para acelerar e outro para travar. Não tardou a ouvir-se um forte estampido, que se prolongou durante algum tempo. Mike finalizara a sua aventura avariando a transmissão do trator. Quando o pai descobriu a avaria, foi falar com ele e pediu-lhe a verdade. Mike, tentaste conduzir o trator? Não, pai, mentiu. Mike envergonhou-se naquela altura e voltou a envergonhar-se novamente. De alguma forma o pai sabia a verdade e Mike percebeu isso no olhar dele. Essa foi uma das ocasiões em que aprendeu o que se sentia quando se quebrava a integridade da família. Não era uma sensação agradável, pelo que recordaria o episódio durante o resto da sua vida. A fatura da reparação foi elevada e Mike tomou consciência pela primeira vez quanto custara aos pais a sua imprudência. Depois do sucedido, durante semanas apenas comeram feijão com carne de porco de conserva para compensar a despesa feita. Cada vez que se sentava à mesa, Mike via os resultados da sua insensatez e durante um tempo saboreou literalmente a sua mentira. Agora voltava a experimentar a mesma sensação, a cores e em formato tridimensional. Afundou-se ainda mais na poltrona. Ai, como parecia real aquela cena. À medida que Mike ia crescendo em idade e estatura, ia ficando cada vez mais forte. No sistema escolar daquele tempo, muitos estudantes eram transferidos de uma escola para outra, a qual frequentavam enquanto a família residisse naquele distrito. Foi assim que Henry, o matulão da escola primária de Mike, foi transferido, juntamente com todos os outros. Embora a escola primária fosse propícia à sua atuação, o abusador deixou de ser importante quando chegou ao bacharelado. Os corpos da maioria dos outros rapazes já tinham alcançado o nível de desenvolvimento precoce do matulão, pelo que o tipo de brincadeira dos adolescentes estava mais nivelado. Henry, o abusador, não tinha aproveitamento na escola e passou a tangente, e Mike aproveitou todas as oportunidades para lhe complicar a sua vida escolar. Utilizava sua estatura e popularidade como um instrumento de intimidação, achincalhando-o pessoalmente com frequência ou fazendo-lhe várias ameaças. No último ano de bacharelado, Mike usou seu poder de presidente do curso para excluir o ex-gorila de todas as atividades e diversões benéficas que a escola tinha para oferecer. Manejou a sua influência como faria um profissional, e assim o antigo Rufia viu-se privado de todos os eventos e atividades gratificantes e divertidas, desde impedir-lhe a entrada nos bailes organizados no colégio até boicotar-lhe o acesso às cadeiras opcionais para as quais tinha aptidão. Mike jamais comentara com alguém o que andava a fazer, mas adorava empenhar-se a fundo para lhe estragar os anos de bacharelado. Embora Henry soubesse o que estava a acontecer, nada podia fazer para evitar. Mais tarde conseguiu vingar-se, mas Mike só soube disso no momento em que, sentado na frente da poltrona, viu no filme como os acontecimentos tinham ocorrido. Afinal, fora Henry quem orquestrara a difamação contra Mike no último ano da faculdade. Fora ele que iniciara os maldosos rumores que anularam todas as possibilidades de Mike vir a ser presidente.
Posteriormente, na vida real, ficou a saber que Henry, já adulto, se transformara no verdadeiro delinquente e que estava preso. Mike perguntava-se frequentemente se as coisas teriam levado outro rumo se tivesse deixado Henry em paz durante os anos de bacharelado. Sentia-se envergonhado pelo que fizera enquanto ia revendo no filme como as coisas tinham acontecido. Mike começava a sentir-se um cretino. Este era um longo filme sobre os erros que cometera na puberdade e na adolescência, e qual pouco ético tinha sido esse período da sua vida, até onde tinha atropelado as oportunidades na vida daquele homem. Sentou-se realmente humilhado, mas continuou a ver o filme firme. Durante o último ano na faculdade, Mike falsificou um exame. As suas notas eram altas, mas teve problemas com a cadeira de história. Culpabilizava o professor porque ele era antipático. Então o que fez foi copiar o exame com antecedência, valendo-se da cópia de uma chave a qual tivera acesso no ano anterior por ser o presidente da turma. Pensava que de algum modo se tratava de um caso de justiça poética, pois lembrava-se perfeitamente de já ter sido castigado pela infração que estava a cometer agora. Referia-se àquela vez em que na escola primária fora acusado de ter copiado, estando inocente. Assim, na sua mente, o ato estava justificado. Mas a coisa complicou-se. Quis o destino que o professor tivesse desconfiado daquela súbita sabedoria e acusou-o de ter feito exatamente aquilo que tinha feito. Mike, usando a sua carismática personalidade e apelando quer para as excelentes notas obtidas nas outras cadeiras, quer para a reputação que ganhara, apresentou queixa do professor junto da administração do colégio. Com isso conseguiu que o castigassem, sanção que foi registrada na sua ficha, coisa que de certo complicaria futuras promoções. Mike não soube disso até que viu no filme, sentado na poltrona acolchoada. Maldição! Isso dói demais. Se ser tratado injustamente pela vida já é bastante desagradável, bem pior é ver-se a si mesmo mentindo e falsificando. Mike não queria ver mais episódios sobre aquele tema e desejou que a projeção acabasse naquele momento. E assim foi feito. De fato, já faltava pouco, praticamente nada, para que se visse já adulto. Toda a sua vida mudara com a morte dos pais. Esse acontecimento tinha o feito crescer rapidamente e despertado nele a sólida integridade que agora já adulto reivindicava. Era como se tivesse o nome da família escrito na sua frente e com ele o árduo trabalho de seus pais. Deu um profundo suspiro de alívio ao ouvir o ruído intermitente da bobina vazia. O projetor parou e as luzes acenderam-se gradualmente. Violeta veio ao seu encontro desde o fundo da sala. Michael, vem comigo, por favor, disse com muita suavidade. Sem dizer nada, Mike obedeceu, e ao pôr-se de pé sentiu-se imensamente cansado. Tinha passado ali imensas horas, esperava não ter de voltar a ver tudo aquilo e detestava o lugar onde tinha projetado os filmes da sua vida. Enquanto era conduzido para fora da sala, voltou-se para olhar para a parte posterior dela onde estava o projetor. Esperava ver dezenas de bobina empilhada por todo lado, já que tinham sido 2 dias seguidos de projeção. Mas não havia nada. A sala estava completamente limpa e desimpedida. Violeta era o ser mais bondoso que jamais conhecera. Não é que fosse melhor do que azul, laranja ou até do que verde, o seu camarada angélico. Violeta era simplesmente diferente. Cada um dos anjos tinha qualidades intrínsecas que ele adorava. Esse anjo em concreto emanava carinho e interesse. Mike queria permanecer ali e viver sob a guarda-chuva da sua paz materno-paternal. Era uma sensação maravilhosa sentar-se na sua frente e ouvi-la falar. Tudo era fantástico quando ela estava presente. Mike não tinha esquecido essa sensação e percebeu que era a mesma de quando era criança e não tinha responsabilidades.
Portanto, era muito adequado que tivesse atribuído a Violeta a casa da responsabilidade, porque ali ela representava o progenitor e Mike era novamente a criança. Sentia uma liberdade de vida, uma libertação. Violeta conduziu Mike para a grande sala. Noutra situação, teria dito que se tratava de uma sala de conferência, mas nesse caso tinha apenas 2 cadeiras. Numa das paredes havia uma espécie de armário, ao passo que as outras estavam cheias de símbolos e grafismos. Nas outras casas, os anjos não costumavam permanecer sentados durante muito tempo, ao contrário dos humanos. Não se cansavam nem precisavam de dormir, nem sequer precisavam de se sentar. Costumavam fazê-lo apenas para que o ser humano que estava com eles se sentisse bem, como nesse caso. Com elegância, Violeta sentou-se em frente de Mike e disse: Michael Thomas, de propósito puro, como te sentes? Começava a conversar com uma pergunta que podia permitir a Mike desabafar os sentimentos que tinha despertado nele devido ao visionamento dos filmes. Ele assim fez e, além disso, acrescentou algo em que estivera a pensar durante toda a noite. Querida Violeta, Mike gostava realmente desse grande anjo tão respeitado. Sei que causar dor, sofrimento, dúvida ou medo não concorda com a tua consciência angélica, mas ao projetares aqueles filmes, desencadeastes todos esses sentimentos em mim. Sei que deves ter uma boa razão para teres agido assim. Pergunta-me como me sinto. Fez uma pausa e refletiu um pouco, tentando ser totalmente honesto acerca das emoções que experimentara durante os últimos dias. Sinto-me violado, sinto-me mal, vitimizado, afligido pelos meus próprios erros, culpado pelo que fiz e aborrecido por aquilo que os outros me fizeram. Sinto-me afundado na tristeza devido à dor que me causaram certas circunstâncias que escapavam ao meu controle. Além disso, também me sinto maltratado e introspectivo. Mike continuou a desabafar com Violeta, um coração que já quase não continha emoções porque explodira na noite anterior. Tentava explicar o melhor que podia o que a sua parte humana estava a sentir. As palavras foram fluindo até que começou a repetir-se, mas o anjo não o interrompeu. Naquela catarse começava a abrandar a tensão que sentia, expressava-a a si mesmo. Tinha-se queixado de tudo e depois tinha-se queixado novamente. Em nenhum momento perguntou por que fora necessário ver os filmes. Intuitivamente sabia que Violeta permitiria que ele viesse a saber a razão, e estava certo ao pensar assim. Quando acabou, sentiu necessidade de beber água, e então reparou que já tinham trazido, ainda que não soubesse como tal fora possível. Bebeu alguns goles e fez um gesto à sua silenciosa acompanhante, dando-lhe a entender que acabara o discurso. Violeta pôs-se de pé e amavelmente começou a dar-lhe uma explicação. Michael, disse olhando no mais fundo da alma de Mike com uma carinhosa intensidade que ele reconheceu como vinda da mente de Deus. Enquanto ser humano em fase de treino para regressar ao lar, essa é a última vez que experimentarás qualquer desses sentimentos. Violeta deixou-o refletir durante uns instantes enquanto se levantava e se dirigia para uma parede aparentemente lisa e sem adornos. Puxou para baixo uma espécie de tela que estava enrolada perto do teto. Mike lembrou-se dos mapas das salas da aula que se enrolam quando já não são precisos, para deixar livre o espaço do quadro negro. O que surgiu quando a tela foi desenrolada tinha algo escrito com os mesmos caracteres da aparência árabe que Mike vira nas etiquetas da Casa dos Mapas. Não conseguiu decifrá-los. Estou aqui para te explicar que tu e as outras pessoas que aparecem na tua vida
planearam cuidadosamente o potencial de tudo o que viste no teatro da vida ao longo dos últimos dias. Mike deixou que aquelas palavras entrassem nele profundamente, embora não conseguisse entender como tal coisa poderia ser possível. Planeamos? Perguntou. Sim. Não pode ser. Houve acidentes, coincidências, coisas que simplesmente sucederam, milhares de fatos criados pelo acaso. Planeaste tudo isso com eles, Michael. Como assim? Michael Thomas, sabes já que és um ser eterno. Estás aqui procurando a permissão e o treino para regressar ao seu lar, um lugar de sacralidade onde intuís que haverá respostas, paz e propósito segundo a tua própria definição. Até agora isso era um mistério para ti. Agora, porém, já sabes que estivestes na terra em muitas ocasiões e te manifestastes através do corpo de muitos seres humanos de diferentes tipos e tamanhos. Dessa vez és Michael Thomas. Mike conhecia a teoria das vidas anteriores, mas agora isso estava a ser confirmado por alguém em que ele depositava toda a sua confiança. Portanto, aceitou aquelas palavras e ficou maravilhado perante tais ideias. Quando não estás na Terra, continuou Violeta, as lições para a tua próxima encarnação são planeadas pela única entidade que sabe precisamente do que precisas, tu. Tu e os outros estabeleceram os potenciais para a tua aprendizagem. Algumas dessas pessoas concordaram em picar-te e impulsionar-te. Outras concordaram em perturbar-te durante muitos anos. Algumas aceitaram fazer-te companhia. E sim, Michael, outras concordaram morrer prematuramente para facilitar tanto a sua necessidade como a deles. Mike sentiu-se estarrecido por essa informação que estava a receber e perguntou: Violeta, então os meus pais, eles sabiam que todos sabiam. Assim todos tiveram a maior prenda da vossa vida. Os olhos de Violeta eram os mais compassivos que Mike já vira, e quantas coisas sabia a seu respeito. E estava disposta a explicá-lo, esperava pelas suas emoções e estava preparada para responder a qualquer pergunta. Era surpreendente. Isso é complexo, Michael, continuou Violeta. Cada encarnação de um ser humano está relacionada com o de todos os outros e implica uma relação com eles. Há contratos que se estabelecem, inclusive antes de chegar, que estabelecem os potenciais de aprendizagem e de evolução. Tu podes ser o espinho doloroso de outra pessoa, assim como uma pérola valiosíssima. As situações a que chamas acidentes e coincidências estavam planeadas com esmero. Isso soa a predestinação, assimilou Mike. Nada disso. Sempre tem várias escolhas à tua disposição. Um trajeto é planificado, mas pode escolher percorrê-lo ou não, ou criar um novo, se assim o desejares. O anjo fez uma pausa para dar efeito às suas palavras. É isso que estás a fazer precisamente agora. Sorriu e continuou: quando expressastes a intenção de percorrer o caminho, desfizeste-te do contrato que tinhas estabelecido com outros, fosse além do mundano que planearas acerca do que poderia acontecer para proporcionar as lições normais, e diferentemente decidistes partir em busca do ouro, Michael Thomas. Agora conseguistes vê-lo e passaste a entender a perspectiva geral. Mas Mike tinha de fazer a pergunta: em qual foi a razão de ser do visionamento dos filmes, Violeta? Permitir-te contemplar cada aspecto aparentemente negativo da tua vida, Michael, e levar-te a compreender que tu ajudaste a criá-los e a planificá-los e que agistes precisamente como estava planeado.
Dito de outro modo, és responsável pelo que aconteceu. Mike ficou espantado ao ouvir aquelas palavras, mas continuava sem entender a dinâmica da coisa. E se eu quisesse alterar o projeto, Violeta? Como é possível que tenha escolhido tantos problemas e tragédias? Violeta estava preparada para responder. Quando não estás aqui, Michael, tens a mente de Deus. De momento, isso é algo oculto para ti, mas é assim. A morte e as circunstâncias emocionais são energias de Deus. Tu és eterno e as idas e vindas dos seres humanos têm um propósito bastante mais elevado do que se imagina. Um dia compreenderás isto quando adotares a forma que tenho agora. Para já chegar a compreenderes que aquilo a que chamas tragédias, embora seja horrível para ti na tua mentalidade atual, pode ser o catalisador da mudança planetária e do incremento vibratório. Além de ser um dom incalculável, o importante é a perspectiva de conjunto, não o acontecimento em si mesmo. Sei que parece muito confuso, mas é assim que funciona. Violeta fez uma pausa para permitir que Mike refletisse e depois continuou. Violeta fez uma pausa. No que diz respeito a querestes alterar o projeto, sempre tivesse essa opção e essa oportunidade, mas isso também está velado para a maioria dos seres humanos. Tudo isso faz parte do exame de vida, Michael. Você vê a coisa da seguinte forma: quando abandonares esse lugar, a tua tendência natural será para continuares no caminho. O caminho é a via mais natural, é fácil e não tens de pensar muito para onde tens de dirigir. Já existe mostrando-te a direção, portanto não há razão para não seguir por ele. A verdade é que nessa terra das 7 casas o caminho aponta sempre na mesma direção, embora possa serpentear um pouco. Portanto, poderias chegar mais depressa se simplesmente fosse nessa direção, mas sem seguir pela estrada. Se escolheres outras vias, provavelmente descobrirás coisas novas e maravilhosas ao longo do trajeto. Ora, na vida humana acontece o mesmo. O trajeto representa o teu plano potencial com outras pessoas. Pode serpentear, mas levar-te-á na mesma direção rumo ao seu futuro. A maioria dos seres humanos segue essa via, nunca se apercebendo que tem a opção de não ir por ali se assim o desejares. Quando um ser humano sai da via comum, as coisas mudam, especialmente seu futuro. Assim que expressa o propósito de sair da via comum, começa realmente a escrever o futuro novo. Encontra a paz por passar a ter a capacidade de gerir melhor a sua vida. Experimenta o que é ter intenção. São alguns desses seres humanos que recebemos aqui, Michael. Violeta sorriu intencionalmente e Mike fez-lhe a seguinte pergunta: qual é a função da Casa da Responsabilidade? É aqui que aprendes que tu, Michael, tomas de propósito puro. És o responsável direto por tudo o que acontece na sua vida, da tristeza, da aflição, daquilo que aparentemente são acidentes de perda, de dor, do que os outros te fazem e sim, até da morte. Já o sabias quando chegaste, ajustaste a planificá-lo juntamente com os outros e tem representado esse papel até agora. E qual é o propósito de tudo isso? Eu não estou entendendo nada. O amor, Michael. O amor no seu nível mais elevado. O plano sublime é algo que conhecerás em seu devido tempo. Por agora, entenda somente que tudo isso está certo e faz parte de uma visão de conjunto do amor, que já conheces e na qual estás a participar nesse momento. As coisas nem sempre são o que parecem. Aquelas palavras ressoaram nos ouvidos de Mike. As coisas nem sempre são o que parecem. Essas tinham sido as palavras pronunciadas pelo primeiro anjo, aquele que surgiu na visão posteriormente do assalto do apartamento.
Ao longo da viagem ouvira a mesma frase da boca dos outros anjos. Mike dava voltas aos miolos ao pensar nesses novos conceitos, e logo se lembrou das palavras de Azul na Casa dos Mapas. Estás a ver os contratos de todos os seres humanos que estão no planeta. Dentro daqueles pequenos compartilhamentos que Azul geria, haviam milhões dele. Estavam os planos potenciais de toda a humanidade, planificados por cada indivíduo e prontos para serem modificados se os humanos assim o desejassem. Subitamente, a verdadeira mensagem de tudo isso repercutiu na sua mente como uma martelada. Sim, poderia ter sabido de tudo isso quando era jovem. Poderia ter entendido muito mais acerca da vida. Poderia ter alterado seu futuro. Poderia ter encontrado a paz e ter a visão de conjunto. As mortes, o amor perdido, a depressão. Quanta esperança e sabedoria poderia ter-lhe proporcionado essas informações? Ficava espantado ao pensar que dispunha da opção de mudar a sua vida. Violeta tinha razão. Teria ele percorrido a trajetória da sua vida como se fosse um caminho, permitindo que as coisas se desenrolassem segundo o que tinha planeado. Era um conceito difícil de assimilar. Significava que ele era o responsável por tudo o que acontecera. Isso dava-lhe uma perspectiva totalmente nova acerca de